A Rede Record, há algumas semanas atrás, no seu programa Domingo Espetacular, fez a matéria. Especialistas alertam para os perigos da exposição de crianças a conteúdos violentos. Tal matéria desencadeou uma chuva de críticas nas redes sociais por intermédio de diversos influenciadores que tratam de cultura pop, por conta do alvo da matéria, ao fazer o alerta aos pais sobre o anime Death Note. Mas a análise da matéria é correta? Existe algum problema sério no anime ou em outros que seja necessária a nossa atenção? Como podemos interpretar essas e outras matérias jornalísticas? E por fim, devemos lidar como atualmente com cultura pop de modo que isso seja sadio e proveitoso para nós católicos e cristãos em geral? Olá, caríssimos irmãos, eu sou o Leandro Cajado e você está no canal Ascese Catequese. Quero pedir para você já de imediato, curta esse vídeo, compartilhe ele com seus amigos, afinal de contas o assunto de hoje é um assunto que já passou realmente toda a discussão. Eu prefiro sempre esperar a briga entre todo mundo para poder fazer uma análise geral da coisa e aí então poder tirar minhas conclusões. Eu já tirei a minha, se você ainda não tirou, esse vídeo aqui vai te ajudar. Então vamos espalhar o bem e vamos entender o que está acontecendo. Mas para a gente começar, antes de falar das acusações feitas, vamos falar do acusado. Vamos entender, afinal de contas, o que é esse tal de Death Note. Death Note é uma série de mangá escrita por Tsugumi Ohba e ilustrada por Takeshi Obata. Os capítulos do mangá foram serializados na revista semanal japonesa Weekly Shonen Jump de 2003 até 2006, com capítulos compilados em um total de 12 volumes tankobon e lançados pela editora Shueisha. No Brasil, a série de mangá foi licenciada e publicada em duas versões pela editora JBC, que também lançou as duas light novels da série. Em Portugal, o mangá foi licenciado pela Viz Media Europa e publicado pela editora Devir. A história centra-se em Light Yagami, um estudante do ensino médio que descobre um caderno sobrenatural chamado Death Note, no qual pode matar pessoas se os nomes forem escritos nele, enquanto o portador visualizar mentalmente o rosto de quem quer assassinar. A partir daí, Light tenta eliminar todos os criminosos e criar um mundo onde não existe o mal. Mas seus planos são contrariados por L, um famoso detetive particular. O sucesso do mangá levou a vários produtos relacionados. A história do mangá foi adaptada em uma série de televisão de anime produzida pela Madhouse e dirigida por Tetsuro Araki, composta por 37 episódios. O anime foi exibido no Japão de 3 de outubro de 2006 até 26 de junho de 2007 pela Nippon Television. O anime foi exibido no Brasil pela primeira vez em 2009 pelo Animax, canal Animax, e mais tarde exibido em 2014 pela Play TV e posteriormente pela Netflix. Além disso, a obra foi adaptada em 3 filmes live action, incluindo um quarto filme em 2016, uma adaptação norte-americana distribuída pela Netflix em 2017. Como é que a gente faz para interpretar todas essas obras, seja quadrinhos, mangá, filme, série? Como é que você faz para fazer esse tipo de interpretação? Simplesmente a gente cria uma listinha, como católicos, de pode ou não pode, aí ninguém assiste nada. Olha, nos dias de hoje, se você criar esse tipo de situação, você não vai fazer nada. Porque poucas são as obras que elas sejam assim, totalmente isenta de problema. Então, o que nós precisamos fazer para poder fazer uma leitura legal, para não ter tantos problemas, ou para não cair em pecado, malícia, qualquer outro problema aí que você possa encontrar? Primeiro de tudo, ter discernimento do que você vai escolher. Lógico, você não vai escolher qualquer produto, você não vai escolher qualquer coisa. Mas, a princípio, quando você vai assistir, e no caso do Death Note, o que você tem que fazer? O que nós chamamos de suspensão de descrença. Você não toma já o partido daquilo que falaram para você, daquilo que você viu na matéria. Você pega, assiste e, sem ainda dar uma conclusão, deixa o autor falar com você.
né? Isso é muito claro, né? Autores, por exemplo, o Mortimer Adler, né, fala de como ler um livro, ele fala, ó, deixa o autor falar primeiro, depois você toma a conclusão. Ah, Leandro, mas a matéria falou sobre a questão das crianças. Bom, tem certas séries que não são realmente para crianças. Esta série nunca foi posicionada como uma série para crianças. Então, realmente ela não é para criança. Ah, mas as crianças estão comprando o caderno, estão fazendo isso. Então, o que está havendo é talvez pouco direcionamento por parte dos pais. Nesse ponto até, não por causa desta série específica, mas a matéria está certa nesse ponto. Você precisa educar, você precisa orientar. Agora, não adianta criar aquela coisa do não pode, não pode, não pode, não pode, não pode, não pode, porque no fim das contas você não vai poder assistir nada, não vai poder ver nada, você vai ter que desligar a sua TV, vai ter que, né, desfazer a sua assinatura daquele canal de streaming que você gosta de assistir, porque, né, a maioria das coisas sempre tem algum vício, algum problema. Nós estamos num mundo pós-moderno, né, como diz o Papa, dizia Papa Bento XVI, um mundo pós-cristão, né, ou como o Papa Francisco fala, de um mundanismo exagerado, onde as coisas do mundo valem mais do que as coisas de Deus. É isso. Agora, tem que ter muita calma e tratar com muita seriedade, porque essa matéria tem alguma coisa estranha. Ela pegou um fato de uma série que já não estava mais, como diz hoje, né, os canais de cultura pop e tudo mais, não estava mais no hype. Né? Não faz sentido pegar uma série que nem está no hype. Tem tantas outras aí que poderia se pegar, tem tantas polêmicas atuais que poderia se tratar. Então, quando você assistir uma série, um filme, quadrinho, qualquer coisa, faça primeiro a suspensão de descrença e deixe o autor falar. Às vezes até com livros, né? Leio muito livro aqui, ó, livros né, da igreja e tal. Pode ter um livro teológico, vamos falar assim, um livro filosófico, que é de um herege, é de uma pessoa que a gente sabe que tem uma índole perigosa, e aí? Mas o cara escreveu um livro que historicamente ele é importante para a gente entender partes da história e entender até o pensamento dele para poder combatê-lo. Só que antes de combatê-lo, preciso ouvir, no sentido de livro, ler o que ele quer me dizer. Se eu já estou definindo, acabou, não tem conversa, não tem diálogo, não tem coisa nenhuma. E aí não dá para a gente dar uma resposta. Ok, Leandro. Mas então, devemos fazer então suspensão de descrença para algo mais novo, como por exemplo, o polêmico caso do filho do Superman? Não, a resposta sobre o caso do Superman, né, do filho do Superman, o Jonathan Kent, é não. Mas não é por conta do fato e das coisas, não é isso. O problema é a polêmica pela polêmica. Né? E veja, a história se promoveu por conta disso, por uma questão sexual. Agora, vamos ser muito sinceros aqui. Pensa comigo. Quando você assiste, quando você lê uma história de super-herói ou uma história de fantasia, seja ela qual for, você fica preocupado com questões sexuais? Logicamente que não. Né? Então a história se promoveu apenas por isso. Ela não tem muito mais para onde ir. Ela vai acabar porque ela vai causar um desinteresse por falta de história, afinal de contas só está se preocupando com a questão sexual do filho do Superman, ou eles vão ter que esquecer disso e focar no personagem fazer alguma coisa verdadeiramente heróica. Quando a gente quer se identificar com um personagem, e aí indiferente se é homem, se é mulher, você se identifica com características que você não tem e o personagem ou tem ou ele está aprendendo a ter, e ele vai superar uma situação para ir verdadeiramente ele fazer algo heróico. Agora, se a preocupação dos personagens é simplesmente uma diversidade tosca, ou o fato dele ter relações sexuais, isso pra nós, assim, qualquer ser humano faz. Aliás, nem só os seres humanos tem relações sexuais, qualquer animal tem relação sexual. Então quando você baseia apenas nesses detalhes pequenos, você não tem herói aí. Ah, mas ele voa. Bom, você só tem um fato fictício. Você não tem um heroísmo, porque o heroísmo não parte do fato, né? Se você assiste, sei lá, Superman, Homem-Aranha, Batman, seja qual for,
ele não é super-herói apenas pelos seus dotes físicos ou pelas suas habilidades exageradas, mas sim porque em alguma situação houve uma virtude maior que ele superou, e isso inspira você na sua vida a cumprir essas coisas. Agora, se é simplesmente uma questão sexual, qualquer um faz. Tem alguma diferença? Nenhuma. Então não adianta ter objetivos pequenos e não focar no que realmente importa. É por isso que essas histórias ficam, né, alcançam esse hype, porque aí um monte de site começa a veicular, até não especializados em cultura pop, até não especializados em quadrinhos, mas o que eles fazem? Todo mundo propaga, olha, o Superman, o filho do Superman faz isso, faz aquilo, mas isso e aquilo não tem nada a ver com as escolhas morais. Aliás, o grande problema fica por conta de escolhas morais que acabam não ocorrendo. E aí você tem um personagem que se apequena por conta de bobagem. E as pessoas não se identificam. Aliás, hoje em dia o pessoal acaba tendo dificuldade de se identificar, porque quando se identifica é por detalhes muito pequenos. Ah, ele parece comigo. Ah, ele é brasileiro igual eu. Ah, ele toma Coca-Cola igual eu. Então são detalhes bobos que são identificações desnecessárias, corriqueiras, que pode até te atrair por um tempo, mas depois a história perde o interesse totalmente. Bom, para dizer que não indiquei nenhum livro, estou indicando aqui o livro de G.K. Chesterton, Ortodoxia. Por conta principalmente do assunto que estamos tratando, ele trata no capítulo 4 da ética da Elfolândia. Esse é o nome quando eu li o livro. Talvez com as traduções novas seja a ética dos contos de fadas. Mas fica a indicação, este livro é maravilhoso. Se quiser alguma coisa também atual, saiu recentemente uma análise, um documentário sobre cinema chamado A Sétima Arte do Brasil Paralelo, que tem aqui no YouTube, então você consegue encontrar, e eu coloquei o link na descrição. Bom, por fim, vamos dar uma opinião sobre a matéria. As crianças, elas estão sempre expostas a tudo, tá? Seja filme, série, desenho, sempre está exposto. Os pais vão precisar analisar e educar as crianças de um modo que, seja lá o que ela for assistir ou o que ela for ouvir, ela possa aprender alguma coisa. Não precisa necessariamente, quando falo aprender, ser de um modo escolar, né? As séries e os desenhos conseguem ensinar, conseguem orientar, os livros conseguem orientar sem ser apenas de um modo didatista ou de um modo meio escolar, não é necessário isso, né? No entanto, a matéria fala a princípio que vai falar de desenhos e depois ela foca só no Death Note, né? Ela começa a trazer histórias e fatos no mundo todo que dão a entender de que tá tudo atrelado ao anime. Tudo se envolveu com anime ou com mangá, né? E por conta também da venda de produtos infantis relacionados, ou que esses produtos estavam junto de produtos infantis relacionados ao anime e mangá Death Note. Pois bem, né? Isso aí é mais no sentido, né? A matéria tenta fazer isso para reforçar o alarmismo, né? Ela colocou testemunho de pais, colocou psicólogo, psiquiatra, psicanalista, colocou todo tipo de gente, né? E assim, eu penso que foi algo bem estranho, tá? Muito estranho a forma como foi colocada, a forma como foi apresentado, não me pareceu muito verossímil. Não me pareceu verossímil. Primeiro, vamos ver algumas coisas aqui, pontuar o que eu vi como problema. Primeiro, ela escolheu uma série que não está nem no foco da mídia em geral, eu já falei isso. A série é de 2006, saiu em 2009, né? Em 2009 estava aqui no Brasil. Em 2016 saiu um filme pela Netflix que foi muito ruim, né? Uma porcaria, né? Não tem outro nome para falar. Então não faz muito sentido trazer agora tudo isso daí, né? Segundo, não quis tratar de polêmicas atuais. Agora há pouco eu falei do caso do Superman. Por que eles não quiseram falar disso? Por quê? Para evitar cancelamento, para evitar problema, para evitar treta, né? Porque dependendo da palavra que você usar, você tá ferrado, né? Você tá perdido, não tem para onde ir. Então, não quis entrar no problema, né? Terceiro,
Diferente do que eu fiz no início, que eu dei uma sinopse e além da sinopse contei como foi feito o Death Note, a emissora, além de não explicar, conta assim de um modo bem esquisito, torna a série confusa, você não sabe exatamente do que se trata, você só sabe que o caderno mata. Então isso ficou bem esquisito, porque parece que tentou se criar e forçar a barra para gerar um medo nas pessoas. Quarto, a série nunca foi feita para público infantil. Não sei de onde tiraram isso. Quinto, as matérias de rádio, de internet, de TV que costuma começar com a palavra especialistas, são coisas que particularmente eu não confio. Explico. Especialistas, seja de qual for o tipo de especialista e de pesquisa que a revista, o jornal, seja lá quem está fazendo, né, tá lá para demonstrar algo, às vezes esses especialistas são pagos para dizer exatamente o que a matéria está querendo mostrar na sua tese. Tá? Então esse é um problema, eu não costumo confiar, tá bom? E por último, a matéria como um todo parece uma peça de propaganda para o deputado, que apareceu na matéria, e para a denominação religiosa que é dona da emissora. Então pareceu mais que era para dar uma ajuda no projeto de lei e ter gente sendo atendida por essa denominação. Eles buscam um problema velho para criar uma crítica maior ou, como ocorre hoje, né, evitar um cancelamento. Faz a propaganda deles, uma meia dúzia vai falar mal e pronto, tá apresentado os nossos amiguinhos. Pois é, meus irmãos, tudo que você vai fazer, faça com entendimento, faça com discernimento, faça com prudência, né? Seja prudente no que você vai escolher para assistir, no que você vai escolher, né, para um filme, seja lá, faça com prudência. Mas também não apenas os filmes, também as matérias jornalísticas, os jornais, né? Quem perde seu tempo assistindo os jornais aí, né, dos canais de TV aberta ou fechada, então, né, tenha discernimento e cuidado, porque assim, todo esse pessoal, sejam apresentadores, sejam, né, âncoras de jornal e jornalistas em geral, né, todo esse pessoal de mídia, ele se vende como isento, né? Ele não tem um partido, ele não tem uma posição, isso é o que ele diz. Eles estão sempre preocupados com a sociedade, querem o melhor para a sociedade, né? Isso é um pouco chato, né? Porque no fim das contas eles também se vendem como agentes de mudança, né? Mas sempre tem um lado, né? Sempre tem uma pauta. Eles olham para os outros assim e pensam assim: ah, as pessoas têm interesses. As pessoas têm interesses? Peraí, tem algum problema em ter um lado? A princípio não. A única coisa que a gente espera que a imprensa faça como um todo é que ela pare de dizer que não tem um lado, que isso é mentira, né? Já que meio segundo depois, quando ela tem que fazer uma matéria, ela alega que todos os outros têm interesse em alguma coisa, estão interessados em alguma coisa, só ela que não. Então não funciona isso não pode existir, não tem como, né? Todo mundo tem interesse, menos os ilibados, jornalistas, apresentadores de TV, comentaristas, seja lá do que for, até de esporte, né? E só os outros têm interesses malignos e eles não. Assim não dá, gente. A gente não pode ser tão inocente assim e continuar assistindo, né? Porque o que eu conheço de gente que fica reclamando de jornal A, B ou C e continua assistindo o raio do jornal é um monte de gente. Eu só fiquei sabendo da matéria porque começou a explodir na internet, porque tem 10 anos que eu não assisto jornal nenhum. Estou bem informado, porque as coisas sempre chegam até mim. Bom, por fim, eu espero que você tenha assistido até aqui tudo isso que a gente comentou, tudo isso que eu trouxe aqui para você e já reafirmar. Vamos trazer análise, como nós já trouxemos, análise de livro, né? Eu vou indicar livro para você, a gente vai falar de filmes, até de livros e filmes não católicos, para que você possa assistir e tirar alguma interpretação. Quem sabe até eu assisto o Death Note, na verdade eu já assisti, e trago aqui uma análise no canal
para que você possa entender o que o autor quer dizer e que lição a gente pode tirar para ser melhor cristão, não para ser um maluco, não para ficar imaginando que tem um caderno que vai estar, não. Mas o caderno pode ser uma analogia a alguma coisa que existe no mundo nos dias de hoje. A gente pode fazer esse tipo de análise. Se você quiser, a gente faz sim. Talvez eu faça. Já tenho outros planos aqui, então Death Note seria mais um para poder analisar e poder comentar. E aí, meu amigo, você quer assistir alguma coisa? Assista. Você quer se divertir? Se divirta. Mas não faça da sua vida uma diversão total, porque a vida não é só diversão. Não é esse diletantismo, que aí é um pecado. Mas a gente tem um momento de descanso, vai lá, assiste uma série, assiste um filme, tudo com discernimento, tudo com equilíbrio, até porque aí será uma escolha boa. E a gente encerra aqui. Eu espero que você tenha entendido a mensagem, espero que tenha gostado desse vídeo e compartilhe, meus irmãos. Vamos espalhar o bem e a todos vocês, que Deus os guarde.